Estamos de volta e a gente segue o bate-papo com o empresário Roberto Cavalcante. A gente falava que esses criminosos, essas quadrilhas estão cada vez mais especializadas. E a gente vê pouco a atuação do poder público, não é tão comum ver essa repercussão. É verdade, Rafael. O mundo avança velozmente nesse mundo tecnológico, nesse mundo digital que abre barreiras fantásticas e poderia ser utilizado para o bem. Mas muitas vezes nós nos apercebemos que ela é utilizada sistematicamente para o mal. Você recebe um aviso para entrar em contato porque você estourou o limite do seu cartão de crédito tal. Telefone para tal número. A pessoa de boa fé liga. Ao fazer essa ligação, ela cai numa armadilha tecnológica. Eu acho que as autoridades do país como um todo têm que dar exemplos. O Brasil precisa de exemplos. O Brasil precisa mostrar que é um país que busca credibilidade, busca... Nosso programa, a proposta é proativa. Nosso programa, a proposta é fazer com que nós todos acreditemos nesse país. Mas o que é que acontece? Eu, Rafael, não sou um avô passivo. Eu gosto de estar presente com meus netos. Mesmo tendo, lamentavelmente, nunca tive avô nem avó, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Então eu não tive um treinamento para me tornar avô. Infelizmente. Mas estou na circunstância de ser avô, de jogar 8 netos nesse mundo de hoje. É uma preocupação constante, porque Brasil, que eu nasci e fui adolescente, fui jovem, era um país de muitas expectativas. O mundo tinha expectativas positivas do Brasil. Mas hoje o que nós vemos é um país que cada vez mais perde a sua credibilidade por fatos comportamentais. Dentre eles, esse singelo de nós, cidadãos, nós temos a referência de que o poder público, quer seja executivo, quer seja legislativo, quer seja judiciário, ele se preocupe com um tema que é esse, e nós, como cidadãos, possamos assistir medidas que visem minimizar o crime, minimizar isso que está acontecendo. Mas nós assistimos sempre a flexibilização de determinadas coisas que, na verdade, incomodam a população. Eu não vou descer ao detalhe, mas, na verdade, muitas vezes nós estamos na contramão do mundo. O mundo se preparando para enfrentar determinadas contravenções e o Brasil apaziguando, acoitando, o termo mais duro, a contravenção. Então a gente está bem atrás, né? Não é? Estamos, vamos dizer, é um alerta, mas que na verdade me deixa Preocupado? triste. Me deixa triste, porque eu fiz aqui uma anotaçãozinha assim, economicamente, o que é que o país está, o que é que está acontecendo no país? É um país que está seguidamente tendo suas contas negativas. Se você na sua economia doméstica você tem a sua conta negativa, você vai pagar esse preço lá na frente. Os países são assim, os estados são assim, os municípios são assim. Então, esse desrespeito ao orçamento, esse desrespeito ao equilíbrio financeiro é uma coisa que é inadmissível, é inacreditável. A máquina administrativa brasileira como um todo, eu não estou me referindo ao assunto municipal, estadual ou federal, mas a máquina pública brasileira é impagável. Cada vez mais ela se torna impagável. Se nós fizermos comparativos entre uma cidade, ou um país, ou um estado de tantos milhões de habitantes, ou 1000 habitantes, pegarmos prefeituras conhecidíssimas, prefeitura de Nova York, prefeitura de Paris, muitas vezes são muito menores do que prefeituras de algumas cidades do Nordeste. Tem lógica? Não. É porque nós nos habituamos a não ter lá em cima o controle fiscal. Quando se perde a noção do controle fiscal, se perde a referência de você limitar. Então você tem uma sobrecarga da máquina administrativa como um todo.
E quem deve precisa pagar de alguma forma. Se não tem dinheiro em E caixa, o cidadão que empréstimo. está nos assistindo, que paga os impostos, cada vez ele tem uma qualidade de vida pior e ele cada vez paga mais por isso. Então, o que é que estimula fazer com que as pessoas aceitem fazer o pagamento? Porque a arrecadação indevida, ou a arrecadação gerou, na nossa época de colônia, muitas revoluções. Aconteceram no Brasil, quase todas eram em função da arrecadação, a derrama que chamavam, que era o excesso de cobrança tributária da corte portuguesa ao Brasil. Então nós temos dentro da nossa cultura essa pecha de que cada vez pagamos mais e cada vez nós temos menos, recebemos em troca menos. Então, a insegurança jurídica no Brasil hoje é uma realidade. Isso não dita por Roberto, que não é advogado, mas eu procuro os meus amigos advogados e pergunto: o que é que vocês estão achando? Nós estamos muito preocupados. Eu acho que nossa entidade deva clamar pela continuidade jurídica, pelo aperfeiçoamento jurídico, não pela inconstância jurídica. Hoje, as leis são interpretadas, as leis não são aplicadas em função do que elas foram escritas. É porque eu julgador, acho no achômetro, que é um instrumento que não tem aí facilmente para vender, eu no meu achômetro acho que essa lei quis dizer tal coisa, então eu dou a minha canetada, fazendo com que eu esteja interpretando a lei. Lei se cumpre, lei não se interpreta. Na minha visão. O certo então, é isso, e né? temos lamentavelmente, nós temos um legislativo muito dependente. Muitas vezes, uma parte significativa do legislativo, em todas as esferas, eles têm o rabo preso. A gente trazia isso, coincidentemente, ontem preso. no Correio Então, Debate. eu não vou mexer nesse assunto, porque esse assunto vai fazer com que ocorra uma movimentação no meu processo X, e aí a justiça como um todo poderia, eventualmente, ser induzida ao erro de perseguir um cidadão. Não é cidadão esse que tem um mandato. Foro privilegiado, na minha visão, é um negócio que não deveria jamais ser interpretado como uma coisa que é uma reserva para que a categoria dos julgadores fosse elevada. Hoje, o foro privilegiado, eu considero, é um gol de ouro. Se você levar uma condenação num foro privilegiado, você já não tem mais a quem apelar. Você é condenado pelo Supremo em alguma coisa. Você vai apelar a quem? Qual é a instância acima do Supremo? Não, o Supremo é, como o próprio nome diz, já é o top da justiça. Então, o mundo está vendo o Brasil de que forma? Eu não sei. Eu acho que cada vez pior. E os meus netos, que eu, de forma direta ou indireta, contribuí com o meu DNA para que eles estejam na terra, estejam no Brasil, estejam na Paraíba. Então, a minha preocupação hoje é que mundo eu estou entregando aos meus netos. Uma preocupação, então, dos avós, não é isso, doutor Roberto? Roberto? É verdade. Então, a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira? Sem dúvida, vamos trazer evoluir. Um convidado especial. Eu parabenizo sua atuação. Ela chegou hoje pela manhã e perguntou: e o que é que o senhor está achando? Eu digo: eu só tenho que agradecer. Transmite o amor que você tem à casa. Tenho mesmo. E é o que faz Agradeço a sua profissão. Obrigada mais uma vez.